Parte 3. Políticas para o clímax e a transição. Capítulo 9. A rede global. Começamos a parte 3 do livro. A ideia é utilizar os princípios da teoria geral de sistemas para explicar os acontecimentos mundiais e sugerir estratégias para o clímax e a transição. No capítulo 9, analisa-se a rede global. No 10, as fontes de energia. No 11, discute-se como sustentar uma nação. E no 12, a vida das pessoas no clímax e na transição. As questões relativas ao declínio se apresentam na parte 4 do livro, nos capítulos 13 a 19. Após o crescimento, há duas perspectivas: um colapso catastrófico ou uma aterrissagem ao desenvolvimento realmente sustentável. O entendimento da situação e a discussão das políticas adequadas para cada etapa do desenvolvimento podem levar a humanidade a ter sucesso nesta etapa tão importante do processo civilizatório. O sistema humanidade-natureza está errado e se tornou instável devido à exploração econômica exagerada, às ameaças militares, à destruição do meio ambiente e ao aumento da população. É preciso regular o capitalismo, o que se caracteriza por não admitir qualquer regulação, isto é, proteger os ecossistemas, fonte de recursos e serviços ecossistêmicos, promover a equidade no comércio entre as nações e as pessoas para manter o mundo estável durante o preparo para o declínio. Discute-se como melhorar as relações internacionais e como lidar com as questões da potência energética do planeta. Procuram-se privilegiar o interesse geral e não os interesses particulares. Com a Revolução Industrial, iniciou-se o uso acelerado de recursos não renováveis e gerou-se uma organização de dependência, colonizador-colonizado, entre áreas cada vez maiores e mais distantes. As disputas no século XVI eram entre cidades-estado, no século XVII entre nações, no século XVIII entre alianças de nações, no século XIX entre impérios e no século XX e XXI entre grandes áreas de influência, leste e oeste, norte e sul. O mundo vive a luta de forças que competem para criar um sistema cada vez mais unificado e mais insustentável. Grande parte da humanidade pensa de forma global. Milhões de pessoas usam a internet para ter acesso à informação sobre fatos importantes, como as mudanças no clima e as ações do capital internacional. O comércio global controla o emprego e determina as possibilidades de desenvolvimento das escalas menores. O clímax aumenta a produção pela interação crescente e gera cada vez mais impacto no meio ambiente. Estresse ambiental global. A poluição perturba os ciclos de materiais da Terra. Diagrama do sistema da Terra mostrando o ciclo biogeoquímico e o papel da economia tecnológica. Mesmo sem a ação dos seres humanos, o sistema biogeoquímico, crosta terrestre, oceanos e vegetação acumula depósitos minerais, cria estoques de carbono, energia fóssil e outros materiais, e água. Esses elementos são concentrados e lançados ao sistema da biosfera pelas explosões vulcânicas, pela erosão das rochas e pelos escoamentos dos rios em uma ação de dispersão e reciclagem de materiais. A reciclagem com a participação das montanhas e vulcões era a principal via de retroalimentação antes do uso da energia fóssil. Hoje, a economia humana tecnológica gera um fluxo paralelo aos processos naturais de reciclagem. A civilização tem acelerado o uso de minerais, dispersado seus depósitos e passou a liberar resíduos com intensidade similar às dos ciclos geológicos. Os resíduos da chaminé são quimicamente semelhantes aos gases vulcânicos, mas a quantidade de chaminés é muito grande e elas estão onde não deveriam estar. Existe uma preocupação mundial com a atmosfera e o aumento de sua opacidade, com as chuvas ácidas, o efeito estufa, o desequilíbrio na dinâmica do ozônio e o dióxido de carbono. As substâncias tóxicas, com altas transformidades, lançadas pelas nações industriais, impactam com força os ecossistemas das nações vizinhas, e os governos afetados são obrigados a arcar com despesas adicionais para remediar os efeitos da poluição. Os resíduos sólidos são agora transferidos de um país para outro por meio de negócios de exportação que visam lucro,
sem preocupação com o que pode acontecer com o material despejado, seja no oceano ou nas praias e lavouras de outros países. Pode-se calcular o valor em energia dos resíduos internacionais para avaliar seu impacto negativo em uma base comum, com valores econômicos equivalentes, dólar energético ou M-dólar. O valor em dólares equivalentes da energia contida nos gases de ácido sulfúrico emitidos pelas indústrias do norte dos Estados Unidos deve ser comparado com os valores dos cuidados ambientais que fazem parte do orçamento do Canadá, onde ocorre o impacto. As empresas dos Estados Unidos teriam que arcar com as despesas feitas pelo governo do Canadá. Uma grande parte da purificação do ar da Terra realiza-se por meio de processos naturais que ocorrem na atmosfera, nos oceanos e na vegetação nativa, especialmente nas florestas. Entretanto, as florestas estão sendo saqueadas pelos capitalistas. Consequentemente, há menos trabalho ecológico disponível para manter a vida. Isso preocupa, pois a potência energética global não se maximiza quando a economia reduz a área de vegetação nativa e o fluxo de serviços ambientais dos ecossistemas da Terra. De acordo com o princípio da transformidade compatível, capítulo 6, os produtos e serviços de alta transformidade da economia, baseada em energia fóssil, precisam interagir em simbiose com os recursos ambientais de baixas transformidades. As políticas públicas para restaurar as florestas devem ter alta prioridade. Capítulo 16. Quando a informação é compartilhada de forma ampla, como ocorre hoje, ela atinge uma transformidade muito alta, muitas vezes maior do que a maioria dos produtos da economia, de tal forma que pode controlar a economia e não o contrário. O caso do software mostra que é possível obter dinheiro pela informação, oferecendo-a de forma gratuita para garantir sua difusão e aceitação, e depois pode-se cobrar pelo serviço, para garantir seu aprimoramento e atualização. Os esforços das indústrias de informação dos países desenvolvidos para restringir a informação e aumentar os lucros relacionados com patentes e direitos autorais limitam a potência energética global e por isso não podem durar por muito tempo. A informação, incluindo arte, literatura e tecnologia, é muito flexível e tão móvel que realmente não pode ser mantida sob controle. E nem deveríamos tentar isso. O dinheiro deve ser combinado com a produção de informação, de forma que garanta retorno econômico para pagar os custos de desenvolvimento, mas não pode inibir o processo de produção, consumo e reciclagem. A difusão da informação muda a ordem mundial e as políticas dos governos e das empresas. As previsões para o futuro são diversas e radicalmente distintas. Alguns temem a homogeneidade, considerando que a perda da estrutura atual pode levar à anarquia e à descentralização, como no início da Idade Média. De forma análoga à antiga civilização romana, apelam para o isolamento e a formação de barreiras como medidas de proteção contra a entrada de outros povos e culturas. Muitos temem a perda da unidade e o caráter nacional devido ao controle que o capitalismo internacional exerce sobre os governos locais. Outros imaginam uma substituição do atual padrão de nações e estados por uma rede descentralizada de pessoas conectadas através de vínculos de comunicação muito simples, sem hierarquia. Cada ideia sobre o futuro gera reações: recusa, medo, resposta da militância ideológica e também otimismo. Podemos distinguir e analisar estes conflitos utilizando o princípio da hierarquia de energia. As estruturas com hierarquia, figura 9.2b, maximizam o desempenho, prevalecendo sobre opções menos estruturadas, figura 9.2a, com unidades homogêneas em anarquia ou isoladas. As populações humanas distribuídas em uma área formam povoados, de forma natural e automática. Alguns núcleos tornam-se centros regionais para servir os demais. Portanto, não existe o risco de desaparecer a hierarquia nos povoados, estados, nações, etc., mas será mais nivelada. As relações entre unidades políticas que compartilham informações são mais eficientes do que a organização espacial do poder através de defesas militares. Pode ser desenvolvida uma nova cultura global,
com o poder de eliminar guerras através do estabelecimento de projeções de futuro que atendam a interesses comuns. Porém, a divisão global de informação exige recursos substanciais para se desenvolver. A falta de recursos para gerar e distribuir informação pode restringir alguns projetos que são importantes a nível global. Às vezes, informações importantes são ofuscadas pelo enorme volume de propaganda, entretenimento e diálogos sem conteúdo. De que forma o tempo dedicado a assistir televisão diariamente contribui para a organização e a produtividade? Entre as atitudes importantes que devemos compartilhar estão: proteger a qualidade da atmosfera global, manter a cordialidade e o intercâmbio entre países vizinhos e culturas diferentes, compartilhar as tecnologias que são úteis em qualquer lugar. Há uma propagação global da informação, ao mesmo tempo em que há uma intensificação da luta por sobreviver dos grupos identificados por idiomas locais, heranças culturais, artes e religiões. Isto não é um paradoxo, senão propriedades dos diversos estratos de uma hierarquia em desenvolvimento, na qual as pessoas podem ter visões distintas em relação a uma escala pequena e estar unidas em uma escala maior. Isso levanta a questão: a mídia e as grandes nações podem exercer uma pressão coletiva para forçar as pequenas partes em conflito a reprogramar seus ideais? Será este um novo caminho para a humanidade? Pode ocorrer o efeito contrário? Quando as unidades autocatalíticas compartilham informação valiosa, elas podem maximizar a produtividade total, potência energética, em coexistência e simbiose. A informação de boa qualidade precisa ser compartilhada sem restrições. Seria muito útil se os ideais de democracia plena, com visão de um mundo único e ecológico, pudessem ser espalhados livremente pela sociedade mundial. Para tal, o acesso aos meios de comunicação, a energia elétrica barata e a liberdade de comunicação são essenciais. Nos anos 80, o Ayatollah Khomeini organizou uma revolução no Irã, distribuindo vídeos e fitas cassetes para oferecer informações sobre sua doutrina e criar uma cultura comum entre pessoas carentes de orientação. A distribuição de uma mensagem de autoconfiança e da capacidade de estabelecer relações pacíficas entre nações poderia ser alcançada através da produção, emissão e intercâmbio de programas de televisão e vídeos para conseguir um diálogo e chegar a um consenso ao invés de despesas em armas e tropas militares. Os autores confiam na possibilidade de estabelecer valores, atitudes e ações em benefício mútuo através da televisão global e que isso pode aumentar com rapidez a cultura geral. Para garantir a paz em tempos de recessão, vai ser preciso priorizar a continuidade do funcionamento dos meios globais e locais de comunicação para compartilhar informação de boa qualidade. A interação de raças e linguagens que ocorreu nos últimos séculos gerou uma mistura global rica em genética e informação cultural. Alguns países que são caldeirões de culturas adotam atitudes mais tolerantes, que incrementam a potência energética e a vitalidade da economia. O reconhecimento do valor das etnias e do pluralismo é forte, pois o ambiente de paz gerado por uma cultura unificada estimula a economia e ajuda os grupos isolados a reduzir os preconceitos contra eles. Cada dia, mais pessoas cruzam as fronteiras. Embora parte da migração se deva a guerras e opressão política, em sua maior parte está vinculada ao excesso de população e à falta de oportunidades. Quando a energia por pessoa decresce, o aumento do número de pessoas não aumenta mais a produção. A tendência dominante nos países desenvolvidos é limitar a imigração para manter seu padrão de vida e não aumentar o desemprego. Nos anos 90, alguns países estabeleceram restrições à imigração, entre eles países com boa qualidade de vida, que estabelecem condições econômicas para conceder a entrada e a cidadania aos imigrantes. Os imigrantes recebem dos governos que os hospedam os cuidados mínimos de transporte, alojamento e alimentação, porém somente contribuirão à economia se estiverem empregados. Alguns deles enviam parte de seus salários para fora do país. Quando os imigrantes não conseguem emprego, passam a constituir uma despesa de serviços públicos de bem-estar sem reposição, via impostos, para o país que os recebe. Tabela 9.1 Balanço do intercâmbio de riqueza usando energia.
A migração e o intercâmbio cultural e científico fazem parte do balanço energético das nações. Os imigrantes adicionam ao país anfitrião o valor da energia de si mesmos e de sua educação. Na tabela 6.2 podem-se ver os valores de energia por pessoa de vários países e na tabela 9.1 o balanço de energia de algumas nações. As políticas internacionais de intercâmbio de pessoas podem ser mais justas se for usada a contabilidade energética para calcular os custos e benefícios a serem oferecidos ao mundo como um todo. Os países mais ricos aumentam a energia por pessoa através da importação de matérias-primas de alto potencial econômico. Em geral, a população migrou em direção aos países com valores mais altos de energia por pessoa. As pessoas de países que exportam seus recursos têm que emigrar para os países desenvolvidos, os quais utilizam os recursos importados. A melhor maneira de aumentar a energia por pessoa de uma nação seria reduzir sua população e utilizar seus recursos próprios dentro de suas fronteiras ao invés de exportá-los. As nações trocam energia por meio do comércio, as finanças, as ações de ajuda, o intercâmbio de população, as ações militares e a troca de informação. Um dos princípios sistêmicos sugere que o sistema global maximiza seu desempenho quando os intercâmbios são equitativos. O intercâmbio de riquezas deve ser equivalente em base de energia. Cada nação pode contribuir com seu melhor potencial e não é explorada por outra. Se cada área fornecer o trabalho que é sua especialidade, o comércio pode aumentar a produtividade global. A especialização ajuda a unir duas áreas de uma cooperação pacífica. No entanto, o benefício do comércio precisa exceder a energia utilizada nas atividades de compra e transporte. Convém manter uma parcela de autossuficiência local para evitar riscos de quebra se algo interrompe o intercâmbio global. No comércio entre nações, é comum supor que os intercâmbios baseados em preços de mercado são justos, mas explicamos antes que o dinheiro não mede a riqueza real, pois considera apenas as despesas monetárias. A avaliação energética dos intercâmbios internacionais indica que eles nem sempre são equitativos. Como o trabalho do meio ambiente não é remunerado, não se manifesta no preço. Assim, os preços de mercado subestimam o valor verdadeiro das matérias-primas. Há pesquisadores que afirmam que o financiamento externo, no atual sistema econômico, debilita as nações em desenvolvimento. Quanto mais rural for uma nação, mais contribuições procedentes de seus recursos ambientais irão diretamente ao sistema humano, sem o envolvimento de circulação de dinheiro e sem a intervenção da economia humana. Em nações rurais, é possível produzir colheitas para consumo próprio, pescar seu próprio peixe e cortar sua madeira. As pessoas podem cobrar menos pelo seu trabalho porque são sustentadas, em parte, pelos recursos ambientais gratuitos. $1 de bens e serviços rurais contém mais energia do que $1 de bens em serviços urbanos. Os produtos intensivos em mão de obra geralmente carregam mais energia do que a energia que recebem na venda. No comércio internacional, as matérias-primas contribuem mais à economia do comprador do que a do produtor, tabela 6.3. Consequentemente, existe uma desigualdade enorme no intercâmbio entre países que fornecem matéria-prima e os industrializados que compram esses recursos a baixo preço. A tabela 9.1 mostra a desigualdade no comércio entre nações ricas com balanços positivos do intercâmbio de energia, EER maior que 1, e as nações com balanços negativos, EER menor que 1. Figura 9.3. Intercâmbio desigual de riqueza verdadeira, energia, entre o Japão e os Estados Unidos, mostrado pela circulação de $1 internacional. As relações energia-dinheiro estão listados na tabela 6.1. O balanço de negócios deve ser avaliado em energia, em dólares, pois as diferentes relações energia-dinheiro desequilibram o benefício global. As nações controlam seus balanços globais de comércio em dólares. O desequilíbrio no comércio pode gerar perdas nos estoques de dinheiro, afetando a taxa de intercâmbio monetário e a dívida internacional. Os dólares pagos ao país credor podem retornar ao país devedor para comprar títulos e propriedades. No início da década de 90, os Estados Unidos tinham um intercâmbio de energia com saldo positivo para o Japão.
O Japão recebeu em média 7,6 vezes 10 elevado a 11 em calorias solares em riquezas, enquanto os Estados Unidos receberam apenas 1,7 vezes 10 elevado a 11 em calorias solares do Japão. O valor em termos de dinheiro trocado foi igual, porém o Japão recebeu 4,5 vezes mais em riqueza real, medida em dólares. Em países onde as políticas públicas favorecem a exportação de matérias-primas como minerais, combustíveis, produtos florestais e agrícolas, a riqueza da nação é esvaziada. Nos tempos da colonização, os países colonizadores se tornaram muito ricos, enquanto as áreas colonizadas ficaram pobres. Alguma ajuda foi dada aos países periféricos, porém não havia uma balança energética para avaliar se esse retorno era suficiente. No século XX, muitos estudantes de países subdesenvolvidos foram às áreas desenvolvidas para estudar economia e lhes foram ensinadas as supostas virtudes do atual sistema de comércio. Quando voltaram para casa, inadvertidamente, encorajaram seus países a vender produtos agrícolas que exportam mais energia do que recebem. Uma vez iniciada a exportação de recursos, o governo e os diretores de planejamento ficaram viciados, embora apenas poucas pessoas fossem beneficiadas. A melhor orientação é usar a matéria-prima em casa. Quando a energia é utilizada pela economia interna, em vez de ser exportada, a riqueza real aumenta, fazendo com que mais dinheiro circule sem criar inflação. O uso de recursos em casa acumula capital mais rápido que quando se fazem empréstimos ou se incentiva pessoas de fora a desenvolver os recursos, porque o desenvolvimento caseiro não envia lucros ao exterior. A madeira, a riqueza real das antigas florestas dos estados de Oregon e Washington, ao invés de ser exportada, poderia ser processada dentro dos Estados Unidos para aumentar a riqueza verdadeira. Ao manter a madeira no país, os preços seriam menores, o que ajudaria os cidadãos americanos a comprar casas. Ao exportar madeira sem processar, os Estados Unidos atuam como uma colônia explorada pelos países compradores. Fora isso, o desmatamento das florestas nativas antigas constitui uma perda do capital natural que é necessário para manter a produção, feedback. Pensando nos benefícios a longo prazo, a indústria florestal, investidores, diretores e lenhadores poderia adotar um manejo cíclico sustentável e não desmatar as últimas reservas virgens. No século passado, a maioria da população mundial vivia no campo, em fazendas que produziam seu próprio alimento, fibras, peixes e produtos florestais, além de reservar algo para vender e assim obter outras mercadorias necessárias. No entanto, com a Revolução Industrial, os combustíveis fósseis foram usados para aumentar a produtividade às áreas de agricultura, aquicultura e plantações florestais. As máquinas assumiram a maior parte do trabalho rural e as pessoas foram às cidades para produzir essas mesmas máquinas e os produtos químicos utilizados na lavoura. A comida barata produzida com tecnologia baseada em combustíveis fósseis e produtos químicos derivados do petróleo e vendidos a preços baixos desnivelou milhões de agricultores pouco industrializados, reduzindo os valores obtidos pelo seu trabalho. Deslocados de suas terras e de suas energias gratuitas, mudaram-se para favelas ou vizinhanças pobres nas cidades, formando uma reserva de mão de obra urbana com salários muito baixos que beneficiaram a indústria urbana. Essa ruptura foi terrível, uma vez que as famílias foram forçadas à pobreza urbana sem ter uma preparação adequada e/ou entendimento da situação. A urbanização ainda ocorre em muitos países da América do Sul, África e Ásia que importam alimentos de países com agricultura industrializada. O desmatamento das florestas nativas, a perda de solos férteis e dos estoques de peixes pelo capital oriundo de investimentos externos rebaixaram ainda mais a qualidade de vida e as oportunidades de trabalho no ambiente rural. A comida barata da agricultura industrial encoraja a superpopulação e a dependência internacional, colocando o futuro em jogo. Uma agricultura mais diversificada nas nações desenvolvidas, com maior consumo interno, proporcionaria mais empregos rurais, riquezas verdadeiras e permitiria a outros países uma estabilização de suas próprias agriculturas. A ajuda externa, oferecida de um país a outro, é motivo de grande controvérsia.
A ajuda sem limitações pode fornecer um benefício. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se fortaleceu graças aos programas de ajuda às nações derrotadas, Japão e Alemanha. Geralmente, o comércio internacional transfere riqueza ao país com maior desenvolvimento industrial e militar. Os países menos desenvolvidos podem se beneficiar de alguma forma. Por exemplo, aprendendo a ciência dos países centrais, nem sempre possível ou adequado. Com os dados do desequilíbrio de energia no comércio internacional, nos empréstimos, na migração, na defesa militar e no intercâmbio de informação, pode ser calculado o efeito da ajuda externa e discutir como reequilibrar a troca. O intercâmbio de energia no empréstimo dos Estados Unidos ao Brasil. Quando um país da periferia toma um empréstimo de um país desenvolvido, o dólar recebido contém menos riqueza verdadeira, energia, que o dólar no país devedor, o que se manifesta quando se paga o saldo da dívida e os juros. O poder de compra do dinheiro reembolsado ao país central é muito superior ao poder de compra do dinheiro emprestado devido à disparidade em energia por dólar. O pagamento enfraquece a economia da nação que aceitou o dinheiro. Ocorre um desequilíbrio injusto derivado de um empréstimo entre países que possuem diferentes relações energia-dinheiro. O dólar que os Estados Unidos emprestaram ao Brasil em 1990 compra produtos americanos com o valor de 7,6 vezes 10 elevado a 11 em calorias solares. Quando o Brasil pagou o dólar emprestado, esse dinheiro tinha o poder de compra de 22,2 vezes 10 elevado a 11 em calorias solares no Brasil. Incluindo os juros, os Estados Unidos ganharam 3 vezes mais do que o Brasil, o equivalente a 300% de juros. Os empréstimos devem considerar uma troca equilibrada de energia. Sem lucros absurdos, haveria menos excessos no crescimento e menos desperdícios nos países desenvolvidos e mais produtividade nos países em desenvolvimento. As medições de energia mostram quantitativamente o quão ruim tem sido a ajuda externa. Os empréstimos feitos pelos bancos dos Estados Unidos, além de destruir economicamente os países subdesenvolvidos, também são potencialmente desastrosos para os credores norte-americanos, por causa da inadimplência e aumento do estresse nos mercados financeiros internacionais. Após a inadimplência de alguns países devedores, alguns empréstimos são refinanciados para reduzir a taxa de juros. Por exemplo, o empréstimo atrasado de um país da América do Sul foi vendido no mercado internacional de dívidas por 1/4 de seu valor original, o que seria um valor bastante próximo à retribuição correta se a transação fosse calculada de acordo com a equidade da energia. Os empréstimos internacionais deveriam ser recalculados e renegociados de acordo com a contabilidade dos países em termos de energia. Os países subdesenvolvidos têm pago várias vezes o valor de suas dívidas. Para potencializar a riqueza verdadeira da economia mundial, é necessária uma política global para orientar e regular o capitalismo internacional, pois o lucro que motiva o empréstimo desmantela recursos do país devedor e inibe sua produtividade. Os acordos de livre comércio regionais e o GAAT, aprovados nos anos 90, não são igualmente benéficos para as nações participantes. Uma vez que o comércio e as finanças são injustas para as nações em desenvolvimento, deveriam ser incorporados nos tratados regras para conseguir equidade no intercâmbio de energia. Os bancos do mundo poderiam ter uma política de empréstimos com os pagamentos do principal e as taxas de juros corrigidos de acordo com as diferenças dos valores de energia do dinheiro trocado. Sem correções de energia, os responsáveis pelo bem-estar de uma nação deveriam impedir empréstimos de países com uma relação energia-dinheiro baixa. Esta é uma razão importante para substituir os tratados de livre comércio por tratados de negócios equilibrados. O turismo é uma interação entre a atividade econômica e os recursos naturais, que combina produtos com transformidades altas e baixas. Os turistas levam dinheiro que será utilizado pelos habitantes das áreas hospedeiras para adquirir combustíveis, mercadorias e serviços de fora. Nas décadas de 90, muitos países subdesenvolvidos estabeleceram incentivos para aumentar o turismo para conseguir ingressos. As visitas internacionais ajudaram a educar os turistas sobre culturas,
ambientes e problemas de outras nações. Entretanto, em muitos casos, os turistas levam consigo mais riqueza verdadeira, energia, do que trouxeram. A energia dos recursos naturais foi desviada e deixou de beneficiar a biota e a população local para construir e abastecer hotéis. Essa energia pode ser maior do que a energia do dinheiro trazida pelos turistas. Muitas vezes, os empreendimentos turísticos trazem benefícios para poucos e consomem recursos que pertencem a toda a população local. Causam o aumento dos preços e dos impostos locais e a diminuição do poder de compra da moeda local. O desenvolvimento turístico pode deslocar a população nativa de suas terras e de seus meios de vida. Alguns tipos de turismo podem ser vistos como atividades de luxo, que não reforçam a produtividade mundial. O fluxo de turistas ricos chegou ao seu ápice na mudança do milênio, na crista do capitalismo descontrolado e da distribuição desigual de riqueza. Nas próximas décadas, os custos de viagem serão maiores e poucas pessoas terão tempo livre e dinheiro sobrando para viajar. No declínio dos recursos, a comunicação com menos custo energético, TV, internet, pode substituir as viagens. Contudo, o desenvolvimento turístico de baixa densidade pode ser planejado de forma a contribuir ao sistema local sem degradá-lo. Estabelecendo-se um limite ao índice de investimento energético, pode-se otimizar a intensidade dos empreendimentos. Muitas vezes, o desenvolvimento turístico ocorre em povoados pequenos, com atrativos turísticos onde a população local desenvolve atividades sustentáveis. Esse desenvolvimento poderia antecipar o conceito do decrescimento, e assim, a infraestrutura turística poderia ser planejada para ter diferentes usos e se vincular harmoniosamente ao ecossistema local. Por exemplo, os investidores e os arquitetos poderiam construir hotéis que pudessem ser usados no futuro como moradias e centros cívicos ou de serviços da população local. O estudo das nações revela defesas territoriais como as dos pássaros, que protegem seus ninhos. As primeiras sociedades desenvolveram uma organização espacial de acordo com a potência energética trazida por cada grupo ao seu território. Os acúmulos de uma região podem ser usados em conflitos para disputar um território. As ameaças militares testam a habilidade de cada centro em defender sua área, de tal maneira que cada área de influência se expande na medida em que demonstra ser capaz de usar os recursos disponíveis de forma mais competitiva. Em outras palavras, as batalhas por fronteiras fazem parte dos processos de organização das paisagens para apropriação de recursos de energia. Algumas nações pequenas obtêm proteção através da aliança com outros países. A auto-organização promove rearranjos nas paisagens. A sociedade de um território que gera inovações em agricultura, indústria, poder militar, organização social, pode reunir mais potência energética e expandir sua área de influência durante um tempo, incorporando nesse processo a potência energética de outros centros. As primeiras nações a explorar os combustíveis fósseis se tornaram tão poderosas que conseguiram invadir as nações menos desenvolvidas sem ter resistência. As guerras para se apropriar dos recursos de outros países foram terríveis, e as nações vencedoras foram aquelas que conseguiram obter altas concentrações de potência energética, exércitos com armas de alta transformidade. Porém, após esses novos patamares de organização e armas serem usados, eles foram adaptados em outros países e aos poucos as áreas se tornaram novamente equivalentes em poder de ataque e defesa. Durante os séculos de crescimento, as forças militares dos países dominantes forçaram outras áreas a aceitar a ação das empresas privadas do capital internacional e a transferência do lucro produzido por elas. Como exemplos, temos o apoio britânico à Companhia das Índias Orientais, que explorava vários tipos de comércio, entre eles o ópio na Ásia, a destituição da Rainha do Havaí pelos Estados Unidos em benefício das companhias açucareiras, a intervenção da Marinha norte-americana para estabelecer plantações de banana na América Central e na formação de engenhos de açúcar em Porto Rico. Nas colônias, onde o controle político externo foi eliminado através de revoluções, na maioria das vezes,
manteve-se o modelo produtivo estabelecido pela economia colonial e também a desigualdade energética inerente. O capitalismo militarista e o sistema de monopólio são análogos à etapa inicial de baixa diversidade na sucessão ecológica, onde as ervas daninhas maximizam a potência energética quando há recursos não utilizados que podem ser expropriados pela economia maior. O uso de energia fóssil impulsionou a expansão econômica militar dos países dominantes e o capitalismo maximizou a colonização, reforçando os vencedores dessas guerras. As invasões coloniais visaram a apropriação de recursos de outros povos. Na crista do crescimento e com o declínio de recursos, as nações centrais terão menos condições de invadir os espaços ricos de outras nações. Como há menos disponibilidade de recursos, pode-se pensar em uma distribuição mais justa da potência energética, acompanhada do reajuste das fronteiras. Os investimentos no setor bélico diminuíram em quase todos os países. Alguns conjuntos de países ou regiões que se mantêm unidos formalmente pela ação de forças militares podem se fragmentar. Tanto os mecanismos de sustentação da ordem mundial, através de convicções ideológicas comuns, como as antigas formas de defesa territorial e as alianças regionais perdem força. Em seu lugar, tropas militares compartilhadas podem controlar o terrorismo e os grupos que tentam usar a violência. Infelizmente, ainda existem armas de transformidades extremas que podem ser usadas sem considerar a segurança global. Pode-se analisar o poder usando a energia, pois ela permite avaliar a capacidade ofensiva e defensiva de um país e também o equilíbrio de poder entre as nações. Por exemplo, o lucro obtido pela rede de negócios exteriores dos Estados Unidos em 1987, tabela 9.1, foi grande parte devido à força militar instalada em vários lugares do mundo para defender os interesses comerciais. Os $100 gastos no setor militar correspondem ao dobro dos dólares reais investidos. A avaliação de energia mostra um benefício para os Estados Unidos várias vezes superior à energia utilizada para apoiar as forças armadas no exterior. A avaliação de energia do poder sueco em 1650 mostrou um benefício pequeno, se não nulo, de suas forças armadas no exterior, que frequentemente estavam em guerra. Se a avaliação de energia do potencial militar fosse realizada por todas as nações para prever quem pode ganhar um conflito, as disputas poderiam ser resolvidas com dados de custo-benefício. Se tais cálculos tivessem sido feitos antes da Guerra do Vietnã, as despesas totais poderiam ter sido antecipadas e a guerra evitada. Em 1946, os Estados Unidos consumiam a metade dos combustíveis do mundo. Já em 1966, na Guerra do Vietnã, o consumo norte-americano de combustíveis diminuiu para 1/3 do total mundial. Assim, seu poder relativo de ataque foi reduzido. Nessa época, as decisões sobre a guerra eram tomadas por líderes cujas atitudes levavam em conta o potencial anterior e não percebiam que o poder dos combatentes era cada vez mais equilibrado. Os erros de cálculo sobre a possibilidade de ganhar uma guerra causaram muitos conflitos no passado. Nesse sentido, se os dados das capacidades desiguais do poder militar fossem divulgados pela mídia internacional, muitos destes conflitos poderiam ter sido resolvidos pacificamente. As avaliações de energia podem prevenir e evitar os testes sangrentos da força militar. O desperdício de recursos em corridas armamentistas é causado pela tentativa dos países de ter segurança mediante a constituição de forças militares superiores, com tecnologia militar avançada. As corridas armamentistas podem ser evitadas com o conhecimento energético do risco das guerras. O poder militar de ataques executados a grandes distâncias avalia-se pelos recursos obtidos, subtraindo-se o que foi utilizado no transporte e na ação militar. O fenômeno oposto à corrida armamentista, a redução do poder militar, também pode acontecer se cada país reduzir seu setor militar, mantendo apenas a energia suficiente para defender suas fronteiras. Cada país poderia retribuir com uma redução, através de uma espiral decrescente de menos armas a cada ano. Algo parecido ocorreu nos anos 90, com a redução de mísseis nucleares dos Estados Unidos e da Rússia. No século XX, as nações que integraram o poder de suas reservas de energia de combustível fóssil com a tecnologia militar
foram capazes de invadir outras nações, causando terríveis perdas humanas e econômicas. As fronteiras territoriais, que previamente eram moldadas aos poucos por batalhas de menor intensidade, tornaram-se guerras de conquista formidáveis, com capacidade de redefinir rapidamente grandes territórios. Durante a Segunda Guerra Mundial, o acesso ao combustível fóssil foi decisivo na Europa e a luta no Pacífico foi em parte pelo acesso ao petróleo. Talvez esteja nascendo um padrão mais pacífico de interação entre as nações, através de um mecanismo equitativo para o mercado global de combustíveis fósseis. O Japão alcançou uma economia forte através do uso de combustíveis fósseis e tecnologia, algo que não puderam fazer durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, uma maior equidade internacional no acesso aos combustíveis fósseis restantes pode ser essencial para uma nova ordem mundial. Na Guerra do Golfo Pérsico, surgiu um novo desafio global. Pode um país ou um grupo de países monopolizar as reservas de energia da Terra? Em 1991, uma força internacional foi organizada para garantir o acesso às grandes reservas de combustíveis do Oriente Médio, que estavam sendo ocupadas pelo Iraque. A guerra colocou as reservas de petróleo da região nas mãos dos Estados Unidos e da Europa. A questão continua viva. Se as reservas de combustível tivessem seu preço determinado na bolsa, nenhum país teria poder suficiente para começar uma grande guerra, e seria necessário o apoio de outras nações que teriam que assumir o risco da guerra. Os autores do livro consideravam, na época de lançamento do livro, que nenhum país possuía as reservas de combustível necessárias para ganhar uma guerra mundial. As decisões dos organismos internacionais, como as Nações Unidas, podem ter maior sucesso na solução de conflitos se estruturam de maneira que os votos correspondam à potência energética das entidades beligerantes em um certo momento. As votações podem ser ponderadas de acordo com as reservas de energia e o fluxo de potência energética. Se os votos representassem o poder real dos países, das regiões ou dos grupos em pugna, poderiam ser evitados os conflitos derivados de erros de cálculo na estimativa de forças em jogo. As tributações financeiras e as contribuições para manter a paz podem ser calculadas de maneira similar. Algo assim era pretendido quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas recebeu poderes especiais, pois se reconhecia a grande riqueza e poder militar detidos na época por algumas poucas nações. Resumo: A. No momento em que o crescimento assombroso da população e da atividade humana desmantela o capital natural remanescente da Terra, a civilização alcança seu zênite e o capitalismo global, imperialismo, pode ser substituído por um sistema social que dê ênfase à cooperação entre os cidadãos e as instituições sociais, ao resgate do meio ambiente e ao convívio entre nações. B. A questão da equidade do comércio e dos empréstimos internacionais pode ser resolvida através da avaliação energética, que pode sugerir mecanismos compensatórios. C. Durante o declínio dos recursos, haverá um aumento da eficiência ecossistêmica e provavelmente o turismo irá diminuir, assim como o descarte de resíduos em outros países e os extremos na distribuição da riqueza verdadeira. D. Uma importante mudança de mecanismos relativos à ordem internacional está evoluindo de forma a substituir o antigo sistema de defesa territorial por acordos entre nações visando interesses comuns. E. A globalização da informação e do comércio está criando uma rede capitalista que integra os centros da civilização mundial em uma organização comum. F. A redução dos recursos diminui as tendências bélicas e a capacidade das nações de invadir as demais. Se os estoques de combustíveis fósseis remanescentes forem compartilhados em mercados abertos, as grandes guerras de competição entre nações, o crescimento e as conquistas passarão para a história. G. Pequenos conflitos e disputas por fronteiras podem ser regulados pelo poder das organizações internacionais se elas considerarem a potência energética dos atores envolvidos. H. Para uma transição pacífica, precisamos compartilhar internacionalmente a informação, ao invés de vendê-la, e organizar o comércio e os empréstimos com equidade baseada em energia, e finalmente trocar a exploração predatória de recursos pelo mutualismo ambiental.